Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente vai começar a nossa aula. É o seguinte, eu já perguntei se vocês estão me escutando aqui, então qualquer falhada aí no áudio, vocês me avisem, que eu vou corrigir aqui imediatamente. Pessoal, é o seguinte, hoje eu postei lá a gravação da nossa última aula, que foi a nossa aula da terça-feira. Postei ontem, porque ontem era dia do servidor público, e eu não sei se ontem era ou não, e aí ou era ponto facultativo, eu resolvi não, nem era dia letivo. E aí, para não atrapalhar, então eu não postei. E aí, a nossa aula de terça-feira, a gravação da aula de terça eu só postei hoje, tá? Então tá lá a gravação. Essa gravação mesmo para vocês que estavam assistindo é importante ver novamente, porque lá tem a resolução de exercícios e tem o conteúdo, o último conteúdo, né, que foi de lição de pães, tá? Então tem o conteúdo lá. E lá eu postei também os slides, assistirem as aulas, os slides para acompanhar o conteúdo. E hoje foi postado também a nossa segunda lista de exercícios. A nossa segunda lista de exercícios foi uma lista de exercício um pouco mais tranquila. Eu coloquei somente 5 questões abordando esses últimos conteúdos que a gente viu. Que foi fração molar, polaridade, diluição de soluções e ppm. Estou colocando questão de título porque eu fiz uma questão de título na terça-feira e coloquei lá aquele problema lá do álcool, rótulo do álcool lá para vocês resolverem, comentarem. A última lista, tá? Ela era basicamente para tirar dúvidas. Era uma aula para tirar dúvidas. Só que, como eu só consegui material hoje, eu não sei se vocês estão com dúvidas. Caso vocês estejam com dúvidas, a gente vai já começar o conteúdo novo. Um capítulo, que é propriedades coligativas, tá? Então, deixa eu perguntar para vocês em relação a dúvidas. Como que estamos? Comentem se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo, não assistiram os vídeos, já assistiram, como que está aí o desenvolvimento de vocês, o que fazem aí, cada um de vocês. E aí, quem mais quer se pronunciar? Então, então é o seguinte, então vocês vão ver, tá? Que estão pendentes, tá? Nossos últimos conteúdos. E aí vocês vão resolver a lista de exercício. A lista de exercício, apesar de ser poucas questões, mas eu coloquei um prazo até terça, beleza? Terça-feira que é dia 3, eu acho. Tá? Vocês vão ter um tempinho bom. Só que enquanto isso, para com esse monte de dia aí pendente, só com esse exercício, eu já vou começar o conteúdo novo. Beleza? Pra todo
Tá, beleza. Então é o seguinte, ó. Já que vocês aqui ainda vão ver o conteúdo que está faltando, beleza. Então vocês vão ver e resolver as listas, como eu falei. E aqui a gente vai começar o nosso conteúdo novo, beleza? Dentro do nosso cronograma de conteúdo, o primeiro conteúdo que a gente viu, no geral, foi soluções, né? A gente viu as soluções, depois a gente viu os aspectos quantitativos, concentrações das soluções, tá? E a gente finalizou com diluição de soluções, que também é um aspecto quantitativo, mas também é uma característica, é um fenômeno bastante útil, tanto no nosso dia a dia como no laboratório, que é você diluir uma, né? E aí, quando a gente finaliza o conteúdo, a gente começa um outro conteúdo, que é um conteúdo de propriedades coligativas, tá? Geralmente, esse conteúdo está muito relacionado com, por isso que alguns livros chamam propriedades coligativas das soluções. Outros chamam somente propriedades coligativas, como eu estou chamando aqui, tá? Então, a gente vai estudar as propriedades coligativas. E aí, depois de estudarmos propriedades coligativas, que ele é fácil, mas ele é um pouquinho chato, porque ele tem uma parte de fenômenos que a gente tem que estudar e entender, e aí depois vai para a parte matemática. A parte matemática é relativamente simples, porque é uma fórmula, todas as propriedades coligativas, para 3 propriedades coligativas, para 4 propriedades coligativas, mas 3 propriedades, elas têm a mesma fórmula, muda uma constante lá, e um parâmetro que vai medir. Então, do ponto de vista, é um conteúdo bem simples. Só que do ponto de vista de conceito, ele é um conteúdo um pouquinho chato, tá? É um pouquinho chato, a gente vai ter que prestar muita atenção para entender os fenômenos aqui. E na propriedades coligativas, a gente vai estudar termoquímica, que é a energia nas reações químicas, tá? E aí depois vamos estudar cinética química, que é a velocidade envolvida nas reações químicas, tá? Aí a gente vê até onde que a gente consegue ir de acordo com o nosso calendário, tá? Então, do ponto de vista de propriedades coligativas, como eu falei, vamos estudar 4 propriedades. A primeira propriedade, ela é chamada de tonoscopia, que ela estuda o abaixamento da pressão de vapor. E hoje a gente vai estudar o que é pressão de vapor, para a gente poder depois de abaixamento dessa tal pressão. Aí depois vai estudar bulioscopia, beleza? Que é o aumento, que é o abaixamento do ponto de ebulição, tá? A gente vai estudar também. E aí depois a gente vai estudar a crioscopia, que é o ponto de congelamento, tá? Então a gente vai estudar uma propriedade que tem a ver com pressão de vapor, vamos estudar uma propriedade coligativa que tem a ver com ebulição, vamos estudar uma propriedade coligativa que tem a ver com ponto de congelamento, de solidificação, e por último a gente vai estudar uma propriedade coligativa chamada pressão osmótica, que tem a ver com a osmose, tá? Então esses são nossos próximos conteúdos que serão estudados, são as propriedades. Mas como eu falei desde o começo da aula, para a gente estudar as propriedades coligativas, cada a gente entender como que acontecem, né? Se eu vou estudar o abaixamento da pressão de vapor, então necessariamente eu tenho que estudar o que é pressão de vapor, né? Então é justamente essa primeira aula de hoje. A gente vai estudar o que é pressão de vapor, tá? Então a gente vai começar aqui no nosso conteúdo falando da evaporação dos líquidos puros, tá? Então por enquanto a gente não vai nem falar de soluções, a gente vai estudar somente os líquidos puros. Na frente a gente vai falar de soluções, que é onde vai entrar o efeito coligativo. Então a evaporação dos líquidos puros é o que a gente vai ver agora. E vamos estudar primeiramente aqui a pressão máxima de vapor puro, tá? Então é o seguinte, vocês todos que já estudaram ciência lá no ensino fundamental, ou química 1, lá no primeiro ano, vocês todos já viram esse diagrama, esse diagrama de fases, né? É diagrama de fase, esqueminha de fases, de mudança de estado físico das substâncias, né? Todo mundo sabe que as substâncias, elas estão presentes em 3 fases, né? Assim, as básicas. É óbvio que tem fases da matéria, mas a gente não vai entrar no mérito disso. A gente vai falar aqui das formas simples, né? As substâncias na natureza, elas podem se encontrar como sólida, líquida ou gasosa, né? Isso aí todos vocês sabem. Vocês também sabem que essas transformações de estados físicos, elas recebem nomes especiais, né? Por exemplo, quando sólido, né? Um gelo, por exemplo, e deixa ele em cima da mesa,
ali na temperatura ambiente. Quando passar um certo tempo, você vai ver o gelo derreter. Aquele processo de derretimento é a passagem do gelo, que é a água no estado sólido, para a água no estado líquido. A passagem aqui é chamada de fusão, né? Que é justamente o que está mostrando aqui na nossa figurinha aqui, ó. Está mostrando aqui na nossa figurinha, né, ó? É a nossa fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E alguém fala assim, professor, e do estado líquido, do estado sólido? Por exemplo, quando eu coloco 1 litro de água dentro do congelador e dentro de eu vou olhar, a água virou gelo. Que passagem é aquela? Passagem do líquido para o sólido, que é chamada de solidificação. Beleza? É óbvio que também tem a passagem do gasoso para o líquido, do sólido para o gasoso, que é especiais. Mas a gente não vai nem comentar agora. Vamos para frente para comentar, beleza? E vocês veem que essa passagem aqui de estado físico depende de quê? Ela depende da temperatura e também depende da pressão, beleza? Então é importante a gente ter em mente isso, que a passagem de estado físico da matéria, ela não depende somente da temperatura, não. Ela depende da pressão, beleza? Conseguiram entender até agora? Me falem aí. Sim, entendemos. Tá. Sim, eu já vou falar da segunda etapa também. E aí, beleza. Aí quando uma água não está... Eu estou falando da água como exemplo, tá? Mas isso vai para todos. Quando eu tenho, por exemplo, a água em estado líquido e eu forneço energia e, por exemplo, coloco lá ela no fogão, ligo o fogo, com o passar do tempo, essa água vai ferver, né? A água fervendo quer dizer que a água está passando da fase líquida para a fase. E essa passagem é chamada de quê? De vaporização, tá? Então, a vaporização é o quê? É a passagem da fase para a fase gasosa. E ela acontece. Por que, professor, que ela acontece? Porque eu tenho um aumento de temperatura. Olha o sentido da temperatura aqui, ó. Estão vendo? Ó? Esse sentido. Então, é um aumento de temperatura. Beleza? Agora, na temperatura, professor, e eu saio do estado... Eu estou no estado gasoso. A temperatura, o que vai acontecer? Eu vou sair do estado gasoso e vou vir para o estado que é chamado de liquefação ou condensação. Beleza? Então é isso. Se eu aumento a temperatura, ter transformações de estados físicos de um sentido. Se eu diminuo a temperatura, eu vou ter transformação dos estados físicos no sentido inverso. Beleza? Então, se eu aumento a temperatura, eu estou no estado sólido. E a temperatura vai acontecer o quê? O sólido vai passar para líquido. E aumenta a temperatura ali, eu vou sair do líquido e vou para gasoso. Diminuir a temperatura, aí eu saio do gasoso e vou para o líquido. Se eu diminuir ainda mais a temperatura, eu saio do líquido e venho para o sólido. Beleza? E cada passagem de fase tem um nome especial, tem um nome específico, tá? Então é isso que eu vou deixar claro para vocês. E as passagens dependem da temperatura e da pressão. Beleza? É isso. Só que, como o próprio nome fala, ó, aqui no título fala, a gente está interessado somente em uma passagem de fase. Que passagem é essa? A gente está interessado na evaporação. Beleza? A gente está interessado somente na evaporação. Então a gente vai estudar aqui nessa primeira aula somente a evaporação de líquidos puros. Alguém fala assim, professor, o que é evaporação mesmo? Porque o senhor falou em vaporização. Evaporação é outra coisa, né? Realmente. Evaporação é a mesma coisa que vaporização, tá? Vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, ela recebe alguns nomes especiais, como evaporação, ebulição e calefação. Especiais, ele depende muito da velocidade em que acontece a transformação. Só que, e a evaporação no caso, é um processo que eu tenho a passagem da substância para o estado gasoso, só que numa temperatura, velocidade bem pequena, bem moderada. Beleza? Então, nessa aula de hoje, a gente está interessado em estudar em passagens de substâncias do estado líquido, vou apresentar para o estado gasoso. Beleza? Tá aqui, ó. Então, hoje, a gente está interessado em estudar somente essa transformação aqui. Beleza? Do líquido
gasoso, que era chamada como vaporização ou evaporização. Por isso que o título da aula de hoje aqui, ó, desse tópico 1, é de líquidos puros, que é justamente a passagem do líquido para o gasoso. Tá? Conseguiram entender até agora, né? Sim. Vamos lá. Seguinte, vamos esse fenômeno. Digamos que eu tenho esse balão, tá? Digamos que eu tenho esse balão aqui, é um balão métrico, ou um Hermelaia, uma vidraria. Não é necessariamente um balão. Vamos chamar de balão. Nesse caso, eu tenho um balão métrico aqui, tá? Que é uma vidraria utilizatória. E digamos que eu tenho a água, tá? Beleza? Eu tenho água. H2, né? Tá aqui. E aqui é um estado inicial. Então vocês estão percebendo que no balão eu tenho a água, tá? Inicial. E aqui em cima desse balão, tá? O nível onde tem água, onde estou riscando, o nível ali. Em cima eu tenho vácuo. O que é vácuo? Me respondam aí, quem sabe? É um lugar sem ar? Justamente, é um lugar sem ar, não tem nada. Beleza? Então eu tenho um balão, que eu tenho uma certa quantidade de água, ele está tampado, né? Percebe que em cima tem uma rolha, está tampado, e em cima da água está sem nada, não tem ar, é somente vácuo. Beleza? Então essa é a minha condição inicial, meu estado inicial. Só que, gente, o que vai acontecer? Se eu deixar esse balão lá perto, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, no lugar onde existia vácuo, não existia ar, não existia nada, vai ter moléculas de vapor líquido. Ou seja, se no caso eu estou trabalhando com água, vai ter moléculas de vapor de água, onde existia vácuo inicialmente. Beleza? Alguém fala assim, poderia falar assim, professor, vai ter moléculas de vapor do líquido. Se a de fase da água, vocês todos sabem, né, que a água ferve a 100 graus, né, que é quando ela passa para a fase de vapor, 100 graus Celsius, né, a água se transforma. E alguém poderia falar, professor, mas isso não falou nada de tempo, falou somente de tempo. Como é que vai existir vapor do líquido lá em cima, onde existia vácuo inicialmente, se a minha temperatura aqui não só era para existir se estivesse 100 graus? E a gente se engana, tá? Realmente, a água só muda para a fase de vapor quando ela atinge 100 graus. No entanto, abaixo de 100 graus, ela também pode transformar em vapor, tá? Ela também pode evaporar. Por que ela também pode? Ela evapora justamente por conta dos choques que acontecem entre as moléculas do líquido, tá? Com o tempo, aquelas moléculas ali do líquido, numa temperatura ambiente, 25 graus, 30 graus, essas moléculas do líquido estão trocando. Quando elas entram em choque entre si, alguns choques são tão efetivos que algumas moléculas conseguem escapar do seio do líquido e vão lá para cima, onde existia vácuo, ou seja, elas vão na forma de vapor, tá? Então, mesmo não estando em 100 graus, mesmo estando de 100 graus, as moléculas de água, no caso, elas conseguem sim evaporar. Olha um exemplo prático. Quando a gente coloca roupa no sol, ali, apesar do calor que existe na nossa região O nordeste... sol que tá hoje tá apesar mais do de 100 calor, graus, pô. Não, mas não vai bater 100 graus. Tipo, você colocando a roupa lá no... É óbvio que ela vai enxugar. E ali não bateu 100 graus, mas mesmo assim a água vai evaporar, tá? A gente tem em média 40 graus no máximo, né? Não chega nem na metade. Mesmo assim a água evapora. Prova que eu não preciso de 100 graus para a água transformar-se em vapor. Outro exemplo também é uma poça de água, né? Quando chove, aí forma uma poça de água ali, depois já vem o sol. Em pouco tempo, aquela poça de água e ela vai secar. Por quê? Porque a água transformou-se em vapor. Não estava nem 100 graus. Mesmo assim, ela conseguiu evaporar. Beleza? Então, essa evaporação que acontece, essa formação de vapor,
ela acontece justamente por conta do choque das moléculas de água, tá? E aí, algumas moléculas que vão se chocar, elas conseguem escapar do seio do líquido e formam fase de vapor, tá? Conseguem ir para cima, beleza? Então, o que a gente está estudando aqui, essa figurinha aqui que eu estou mostrando para vocês, é justamente mostrando que mesmo a temperatura de 100 graus, e eu deixando um recipiente fechado com água, passado o tempo, onde existia somente o vácuo, não existia nada na condição inicial, e depois a presença de vapor do líquido. Beleza? Conseguiram entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim, conseguimos entender. E aí, Rafael? Também. Deixa eu perguntar para as duas meninas. A Elisnara, a Ellen, a Maria Luzia. Todo mundo conseguiu entender aí? Então, não tinha que vocês entenderem. Então, vamos lá, para a próxima. E aí, gente, vai surgir uma coisa importante conversar aqui, tá? Vai surgir uma coisa importante para a gente conversar aqui, ó. Seguinte. Quando está acontecendo esse processo dado na figura, tá? Que é a passagem do estado líquido para o estado vapor, onde não existia nada inicialmente, essa passagem da água do líquido para o estado vapor, a gente já sabe como que é o nome, né? Aqui, ó, líquido para o vapor, ou seja, líquido para o gás. Beleza? Só que do vapor de água, que estão aqui onde existe o vácuo, elas também entram entre si. Elas também vão se chocar, porque moléculas de gases têm um grau de liberdade maior, ou seja, elas têm movimentos aleatórios bastante acentuados em relação aos outros estados físicos. Elas têm movimentos aleatórios e movimentos bem acentuados, chocar-se entre si, e elas também irão chocar-se contra a parede do recipiente. Quando elas chocam contra a parede do recipiente, quando elas chocam entre si, perde energia em estado líquido. Então, além da evaporação, também acontece a condensação. O que é condensação, professor? É quando elas estavam no estado vapor, elas entram em choque entre si ou contra a parede do recipiente e aí voltam para o estado, tá? Então, aqui, dentro desse recipiente, está acontecendo isso, ó. Tem a parte de líquido transformando, né? Que eu já tinha falado para vocês. Tem a parte do vapor transformando-se em líquido. Beleza? Porque as moléculas vão entrar em choque entre si. Pessoal, o que acontece? Com o passar do tempo, vai acontecer uma coisa chamada equilíbrio dinâmico. Elas vão entrar em essa passagem de fase de líquido para vapor e de vapor para líquido, entrar em equilíbrio. Tá? O que quer dizer equilíbrio? Quer dizer que a velocidade com que vai ter as transformações de líquido para vapor, de vapor, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, as velocidades dessas transformações serão iguais. Uma das velocidades das transformações iguais, ou seja, transformação, a velocidade de líquido para vapor e a velocidade da transformação de vapor para líquido forem iguais, que é o que eu estou escrevendo aqui, ó, quando elas forem iguais, eu vou o que eu chamo de equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? Eu vou olhar para o recipiente e parece que vai estar parado, que não vai ter mais transformação. Só que na verdade está tendo transformação, só que eu não consigo mais observar. Por que eu não consigo observar, professor? Porque as velocidades de uma transformação é da outra. Aí eu olho, é como se estivesse parado. O cara, você vê o recipiente e fala, ó, lá está tendo transformação de vapor para líquido e de líquido para vapor. E o cara olha, o recipiente está totalmente parado. Aí o aluno pode falar assim, isso aí não está se transformando não. Isso aí está parado, mas na verdade não está. Ali a gente chama de equilíbrio. E está acontecendo as transformações, só que elas acontecem em velocidades iguais. Por isso que eu não consigo observar olho nu.
E aí, quando acontece essas transformações aqui, de a água no estado líquido para o estado gasoso, e forma água no estado gasoso, a gente tem a formação de vapor do líquido, né? Que é essa parte aqui que eu já tinha comentado, a parte do vapor. Esse vapor, eles são chamados de vapores saturados, tá? É um nome importante aqui pra gente. São os vapores saturados, tá? E aí, a gente vai entrar no conceito mais importante da aula de hoje, o conceito da pressão de vapor. Porque você pode estar pensando assim, professor, já transformação, um monte de coisa aí, mas não falou ainda da pressão de vapor, que é o que o senhor disse que a gente estuda. E a pressão de vapor, o conceito dela, e estudar, tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês com calma e a gente vai entender, ó. Seguinte. A pressão ou tensão de vapor, tá? Então a gente vai chamar só pressão de vapor, beleza? De vapor de um líquido é a pressão por seus vapores, tá? Que são os gases que estão aqui em cima na superfície, quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. A pressão de vapor, gente, é a pressão exercida por esses vapores aqui em cima na superfície. Esses gases, esse vapor, ele vai exercer uma pressão sobre o líquido que está aqui embaixo. Tá? Então, essa pressão exercida aqui pelo vapor sobre o líquido é a chamada pressão de vapor. E ela só é medida, ou ela é medida quando o líquido e o vapor estão em equilíbrio. Beleza? Quando ele atingir o equilíbrio dinâmico, ou seja, quando a velocidade de líquido em vapor e de vapor em líquido forem iguais, é que eu vou ter ali a pressão de vapor. Beleza? Conseguiram entender isso aí, pessoal? Ou deu uma dificultada? Falem aí. Escutaram? Vocês conseguiram escutar o que eu falei ou a gente caiu? Fala aí, Nicole. Fala aí, Rafael. Professor, travou o finalzinho que o professor estava explicando sobre, se não me engano, era os vapores saturados, não tem como repetir? Sim, sim. Mas tá me escutando agora? Tô escutando. Beleza. Não, eu tô falando sobre o equilíbrio dinâmico, né? Sobre o equilíbrio dinâmico que vê que a velocidade de transformação de líquido para vapor, velocidade de transformação de vapor para líquido. E aí como se não tivesse mais tendo transformação, só que na verdade a transformação está ocorrendo. Tá? A gente só não consegue observar a velocidade de transformação de uma transformação da outra. Tá? E aí quando eu tenho esse processo aqui, eu tenho um estado inicial do líquido aqui, tem um vácuo. Com o passar do tempo, eu tenho um estado final, continuo com o líquido aqui, mas eu tenho vapores do líquido em cima, que é a parte que transformou-se em gás. Esses vapores aqui em cima, chamados de vapores saturados, tá? E aí, a gente vai ao conceito mais importante da aula de hoje, que é o conceito de pré-vapor, é o que está aí embaixo, tá? Então, o que vai ser a pressão de vapor, professor? Vai ser a pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores, tá? Os vapores saturados, quando estes estão em equilíbrio dinâmico com... Então, esses vapores que estão aqui em cima, ó, os vapores... Caraca, sumiu o mouse. Os vapores que estão aqui em cima, ó, onde está esse quadrado aqui que eu passo no mouse, tá? Ó, os vapores aqui onde eu estou marcando, tá? Que estão em cima do líquido. Esses vapores, eles exercem uma pressão, tá? Sobre a superfície aqui do líquido, tá? Então, esses gases aqui, eles exercem uma pressão. Essa pressão que esses gases exercem, que esses vapores exercem, são de pressão de vapor, tá? Então, toda vez que pressão de vapor, vocês vão lembrar, é a pressão que o vapor, um líquido, exerce sobre o próprio líquido, quando esse está em equilíbrio dinâmico,
Beleza? Basicamente isso. Escutar bem ou deu uma falhada aí de novo? Não deu para escutar. Então, quando houver esse equilíbrio com líquido, vai ter essa pressão, essa do vapor, né? A pressão do vapor. Isso, isso. Ó, deixa uma coisa aqui rápida. Ó, seguinte, eu vou lá de novo para vocês entenderem, beleza? Então, digamos que eu tenho de novo esse balão, tá? Tenho esse balão aqui, certo? E aí, nesse balão, dentro, o líquido, tá? Pode ser a água. Vou usar como exemplo a água mesmo, tá? Então, eu tenho água aqui dentro do balão. Outra coisa, o balão tá fechado, tá? Mesma coisa que tem lá na condição para vocês, tá fechado, beleza? E aqui tem, na condição inicial, tem vácuo. Então aqui em cima não tem nada, tá? Então eu joguei o balão, eu joguei a água, o líquido dentro e aí ele inicialmente, e tampei. Aí ele inicialmente não tem nada. Só que com o passar do tempo, digamos aqui, com o passar do tempo, eu vou chamar um tempo aqui. Digamos que com o passar do tempo, vamos lá, vou jogar minutos, tá? Então com o passar do tempo, digamos, 40 minutos depois, vou olhar o balão. O que vai acontecer com o balão depois que ó, vai acontecer isso, ó. As moléculas aqui de dentro do líquido, elas vão, à medida que o tempo vai passando, essas moléculas elas irão se chocar entre si. Ou seja, uma vai bater na outra, vai ter choques. Quando acontece esses choques, algumas moléculas elas vão sair da fase líquida para a fase vapor. Elas vão ficar aqui em cima, ó. Vão ficar aqui em cima sobre o vapor, ó, onde estou pintando em vermelho. Então, digamos que com o passar do tempo, essas moléculas que estavam somente no líquido, elas vão estar de vapor. Por quê, professor? Porque elas chocaram aqui, bateram uma na outra e esses choques, eles produziram energia e as moléculas saíssem da fase líquida para a fase vapor, estão lá em cima. Aí alguém fala assim, professor, mas no momento que essa transformação aqui vai parar, né? Que a fase vapor e a fase líquida, teoricamente, elas não vão parar, mas elas vão entrar em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Estou querendo dizer que vai ter um determinado momento em que a velocidade de transformação de líquido para vapor e de vapor para líquido vai ser igual, tá? A velocidade de transformação de líquido para vapor, né, que é a velocidade de evaporação, VE, vai ser igual à velocidade de condensação, que é a parte de vapor para líquido. Então aqui vai ser o nosso equilíbrio. A gente vai ter velocidades iguais de transformação. E aí vai surgir o conceito de pressão de vapor. O que é a pressão de vapor, professor? Vai ser isso aqui, ó. Esses gases aqui, que estão aqui em cima, eles vão exercer uma pressão sobre o líquido que está aqui embaixo. A pressão tem esses setas aqui, ó. Ele vai exercer uma pressão, ó. Beleza? Então essa é a nossa chamada pressão de vapor. Alguém fala, professor, por exemplo, o líquido, o recipiente que está fechado aqui em cima também tem uma pressão sobre o recipiente. Que pressão é essa? É a pressão atmosférica. Só que a pressão atmosférica não vai ter efeito aqui no líquido, por quê? Porque está fechado. Então, só quem vai ter efeito aqui no líquido vai ser a pressão de vapor, a pressão exercida pelos vapores aqui do líquido, do próprio líquido, beleza? Então, eu estou tentando dessa maneira para vocês entenderem o que é pressão de vapor. Digam aí se deu uma melhorada no entendimento, sim ou não?
Deu pra entender. Tá, Mac. Beleza, então agora vocês já sabem o que é pressão de vapor. Então a gente vai seguir em frente, tá? Só de novo relembrando. Pressão de vapor, sumiu o slide. É pressão de vapor, o conceito está aqui embaixo. Pressão de vapor é a pressão exercida por seus vapores quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Ou seja, a pressão de vapor é nada mais é que o vapor do líquido sobre o líquido, sobre a superfície do líquido. Pronto. Não enrolar muito. Beleza? E agora que a gente já estudou a pressão de vapor e sabe o que é pressão de vapor, a gente vai estudar algumas características da pressão de vapor. Beleza? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que a pressão na química, deixa só eu já para vocês, ó. A pressão na química, ela tem um símbolo P. É um P minúsculo, beleza? É um P, geralmente é um P minúsculo, tá? Pressão na química geralmente é representada por um P minúsculo. A pressão na física, ela tem algumas unidades de medida. Ela pode ser em ATM, atmosfera normal, é a unidade de medida da pressão, ATM. Beleza? A pressão pode ser medida. Ela pode ser medida em milímetros de mercúrio. O mercúrio é um elemento químico representado por Hg, tá? Então essas são as unidades, tá? Do mesmo jeito que a gente mede massa, a massa no grama, subunidades, quilograma, essas coisas, então a pressão também tem unidades, ela é em ATM, ou milímetros de mercúrio. Beleza? Então vocês vão ver muito isso aqui na química. Certo? As unidades da... Tá? Então aqui, nesse slide aqui a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar a influência da temperatura na pressão de vapor. Por exemplo, nessa tabela aqui é a água pura, tá? A gente vai estudar somente, a gente está estudando por enquanto líquidos puros. Não estamos estudando solução por enquanto, somente líquidos puros. E um líquido puro famoso que você conhece é a água pura, né? Não tem jeito. E aqui mostra o quê? Mostra a temperatura. Mostra a temperatura partindo de e indo até 120, com incrementos de 10 em 10. Sai de 0, 10, 20, 30, 40, até chegar a 120. A pressão de vapor da água, pressão máxima de vapor da água em milímetros de mercúrio, tá aqui, ó, mmHg, quer dizer o quê? Da pressão de vapor, tá? Não se assuste com esse termo aí não, é só a unidade. Vocês vão perceber que à medida que a temperatura está 120, o que está acontecendo com a pressão de vapor? Ela está saindo de 4,6, ela está vindo para 9,2, para 17, 1,55, até chegar em 1.400. Qual a relação? Eu vou perguntar para vocês. Qual a relação entre temperatura e pressão de vapor? Me respondam aí. Que relação é essa? A pressão de quê, professor? Como assim, professor? É o seguinte. Vocês estão vendo a tabela aí, então? Sim. Essa tabela é a tabela da água que mostra a variação da temperatura da água pura de 0 até 120, com incremento de 10 em 10, tá? Então, na coluna da esquerda tem a temperatura. Na coluna da direita, são máxima de vapor da água, tá? E a máxima de vapor da água, ela sai de 4,6, vai para 9,2, 17,5. Então, cada pressão de vapor corresponde a uma temperatura. Aí eu estou perguntando para vocês qual a relação entre pressão de vapor, de acordo com essa tabela aí. Que relação é essa? Que os dois aumentam. Se aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Isso, exatamente. Estão percebendo que à medida que eu aumento a temperatura, a minha pressão de vapor está acontecendo o que com ela? Aumentando. Beleza? E aí o gráfico mostra isso. O gráfico tá numa crescente, ó. O gráfico é um aumento, é um gráfico com um sentido crescente, ó. E o gráfico aqui é de quê? É de pressão de vapor e temperatura. Então, em resumo, eu estou querendo dizer o quê? Que a pressão de vapor, vou até representar por PV, ó, pressão de vapor, à medida que a temperatura aumenta ou afeta, a vapor também aumenta. Então, esse slide é para isso. Quer dizer o quê? Que a temperatura,
À medida que eu aumento a temperatura, a minha pressão de vapor também aumenta. Deu para entender aí? Vocês conseguiram entender? Beleza, então eu quis mostrar isso. Então você já sabe, então vocês já sabem que é pressão de vapor, né? Que é a pressão exercida pelos vapores de um líquido sobre o líquido. E vocês agora já sabem também que que à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta. Beleza? Aí alguém poderia falar, professor, mas por quê? Então, a explicação disso é simples, ó. À medida que aumenta a temperatura, as moléculas do líquido, elas irão se agitar, né? Quando você coloca lá uma água para ferver e a temperatura, o que vai acontecer com a água? Ela vai ferver. Ela fervendo, você tem, ela começa a borbulhar, a água começa a ter, elas começam a se movimentar. Então, à medida que aumenta a temperatura, as moléculas começam a agitação, um grau de agitação maior. Esse grau de agitação vai fazer com que as moléculas se choquem com maior. Se eu tenho moléculas se chocando com frequência maior, quer dizer mais moléculas passando para a fase vapor. Se eu tenho mais moléculas passando para a fase vapor, então a pressão exercida por essas moléculas da fase vapor será maior à medida que aumenta a temperatura. Então a explicação é essa. Eu vou ter mais choques. Se eu tenho mais choques entre moléculas, eu vou ter mais para a fase vapor, porque elas irão se chocar. Quanto mais moléculas de vapor, maior será a pressão de vapor. Tá? Então, por de temperatura provoca um aumento da pressão de vapor puros, beleza? Então, essa é a primeira que a gente viu hoje, tá? Uma outra característica é o seguinte, a gente vai estudar agora a influência da natureza do líquido, tá? A influência da natureza do líquido. Por exemplo, essa influência da natureza, estou querendo dizer que eu vou pegar líquidos diferentes e comparar para ver se a natureza do líquido vai ter diferença de vapor. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou para vocês o etanol, tá? O etanol todo mundo conhece, é um álcool, né? E aqui eu tenho a água, que a gente conhece, tá? Seguinte, que é com o etanol inicial, tá? Tá aqui o líquido etanol e aqui em cima é os vapores de etanol, ó. Percebe? Eu tenho 5 moléculas de etanol aqui, ó. Beleza? Aqui as imagens são ilustrativas, tá? Com o passar do tempo, após certo tempo, vocês vão perceber que no final eu vou ter essa quantidade aqui de moléculas na fase de vapor, tá? Onde eu estou circulando, ó, de etanol. E a líquida, que aconteceu o quê? Diminuiu. Por quê? Porque parte das moléculas que formavam líquido migraram para a fase de vapor. Consequentemente, o nível aqui do líquido vai diminuir, tá? O líquido, o nível estava aqui, ó, veio aqui para baixo. Por que teve a diminuição? Porque parte das moléculas do líquido viraram vapor, estão aqui em cima. Beleza? Agora vamos estudar a água, tá? Eu estudei somente o etanol por enquanto, agora vamos para a água. Aqui eu tenho a água, mesmo esquema, tá? Tá aqui a superfície do líquido, né? E aí eu tenho 3 moléculas de água já no estado inicial. E após certo tempo, vamos admitir que o mesmo certo tempo que eu usei no etanol, beleza? Para a gente ter condições iguais de medidas, tá? E aí após certo tempo, eu vou essas moléculas na fase de vapor aqui, ó, da água, ó. Percebe, ó? Aí compara a água com o etanol. Quem tem mais moléculas na fase de vapor ou o etanol? É nítido que é o etanol que tem mais moléculas na fase de vapor. E a água tem menos, tá? Aí a gente vai perceber que a natureza do líquido, ou seja, vai depender do líquido, a natureza do líquido influencia direto na pressão de vapor, tá? Então o etanol, nas condições, ele vai produzir uma pressão de vapor maior do que a água, beleza? Vai produzir uma pressão de vapor maior do que a água. Aí tem 2 termos específicos, ó. Essa maior pressão de vapor está querendo dizer também que o etanol ele vira vapor mais fácil do que a água, tá? Virar vapor mais fácil do que a água quer dizer o quê? Quer dizer que mais moléculas de vapores eu tenho para o etanol eu tenho para o etanol água. Se eu tenho mais moléculas de vapores para o etanol em relação à água, quer dizer que o etanol vira vapor mais fácil, porque aqui as condições aqui do experimento são iguais. Então, se ele vira vapor, se tem mais moléculas de vapor de etanol, é porque ele vapor mais fácil. Essa questão de virar vapor mais
de transformar-se para a fase de vapor é chamado de volatilidade, que é a tendência que um líquido tem em virar vapor, né? Percebe que o etanol ele é mais volátil que a água, porque ele vira vapor mais fácil. Há um exemplo de líquidos que são bastante, por exemplo, perfume, né? Perfume que a gente usa, ele é um líquido lá, tá dentro do vidro. Só um minuto. O perfume, ele tá dentro do vidro, né? Na fase líquida. Eles geralmente são líquidos bastante voláteis, são formados geralmente por álcool, por éter. Eles são voláteis por quê? Por que eles precisam ser voláteis? Eles precisam evaporar rápido para poder exercer o aroma, né? O cheiro. Então, um exemplo de líquidos bastante voláteis são os perfumes. Então, volatilidade está relacionada com isso, com a tendência ou com a facilidade de um líquido em evaporar. Beleza? Aí o gráfico aqui, só um minuto, gente. Aí esse gráfico aqui, que está no nosso slide aqui, onde eu estou marcando aqui agora, eu tenho 3 líquidos, tá? Tem o álcool, tem a água. Vocês vão perceber, digamos que eu vou traçar esse ponto aqui, ó, essa temperatura T, tá? Temperatura T. E eu vou traçar uma linha reta aqui, ó. Essa temperatura T, vocês vão perceber que o éter é quem tem a maior pressão de vapor, porque esse gráfico é de pressão de vapor versus temperatura. Então, para essa temperatura específica T, quem tem maior pressão de vapor? O éter. Quem tem a segunda maior pressão de vapor? O álcool. Quem tem a terceira quem tem a menor pressão de vapor? A água. Fala aí, Rafael. Beleza? Então, nesse slide, o que eu mostrei para vocês é o seguinte. Eu mostrei para vocês que a natureza do líquido, ela tem influência na pressão de vapor. Beleza? Então, vou só ler de novo para vocês entenderem. Ó. É bom lembrar também que quando for a pressão máxima de vapor de um líquido, maior será a tendência em evaporar. Tá? Foi aquilo que eu falei. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a tendência dele em evaporar. Ou dizendo ainda que o líquido é mais volátil, tem maior volatilidade. A explicação para essa maior volatilidade ou menor volatilidade são com ligações intermoleculares, mas a gente não vai comentar aqui por enquanto. Beleza? Então, em resumo, é isso. Tá? Líquidos que têm maiores pressões de vapores são os líquidos que têm maior em evaporar. E são líquidos chamados líquidos mais voláteis. E os exemplos práticos é o quê? É o perfume, que geralmente é formado ou por álcool. Tá? São líquidos bem voláteis. Eles evaporam, consequentemente, eles vão... a gente vai conseguir sentir o cheiro, né? Porque o aroma. Por quê? Porque eles conseguiram evaporar para o meio ambiente. Gás, tá? É isso. Deixa eu ver. Beleza, vamos lá. Outra coisa importante também para a gente comentar aqui é a diferença da quantidade do líquido e dos vapores presentes. Se você tem o mesmo líquido, tá? Isso vale quando eu estou com o mesmo líquido, beleza? Quando eu estou trabalhando com o mesmo líquido, a pressão máxima de vapor depende da quantidade de líquido ou vapor, tá? Então, digamos que eu tenho esses 2 recipientes com o mesmo líquido e com o vapor, e eu tenho um recipiente A. O recipiente A, ele tem muito líquido e poucos vapores. Já o recipiente B, ele tem pouco líquido, aqui ó, e muitos vapores. Tá? E o recipiente A é muito líquido e poucos vapores. Então a gente tem a situação inversa. Só que como eu estou trabalhando com o mesmo líquido, a máxima de vapor aqui, ela não depende da quantidade do líquido ou do vapor. Tá? Quando eu estou trabalhando com o mesmo líquido. Agora, se for líquidos diferentes, aí a gente tem uma relação direta da quantidade. Tá? Então, isso daqui, essa questão aqui não é tão óbvia, não é tão fácil de entender, não. Tá?
porque a gente pensaria que por ele ter mais vapores, a vapor seria maior. Mas na verdade elas serão iguais, porque quando eu estou trabalhando com o mesmo líquido e com o mesmo vapor, essa pressão máxima vai depender da quantidade do líquido ou do vapor presente. Tá? Para finalizar nossa aula aqui de hoje, já vão ser quase, já está quase chegando em 5 horas, a gente vai fazer duas questões para a gente poder ver se a gente consegue entender esse conteúdo. Beleza? Seguinte, ó. Essa primeira questão aqui é uma questão que já caiu no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Assim, ó. O gráfico abaixo, ela mostra a ação da pressão de vapor de algumas substâncias. E a pressão de vapor ela é representada por PV. Tá? Pressão de vapor PV. Aqui. Em milímetros de mercúrio, que é a unidade da pressão no eixo das ordenadas, que é o eixo X aqui, que é o eixo Y das ordenadas. Então, o gráfico mostra a relação entre a pressão e a temperatura. Então, é um gráfico de vapor, PV, versus temperatura. Que é como se fosse um gráfico de função do primeiro grau, né? Só que no lugar do X é a temperatura, no lugar do Y é a... Outra coisa, a pressão de... Aliás, a temperatura, que é o θ, está aqui embaixo, ó, que é o X, ela está em graus Celsius, que é a unidade, né, da temperatura. Temperatura graus Celsius é a unidade, tá? Está no eixo das abscissas. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho substâncias, ó. Tenho 5 substâncias, A1, A3, A4 e A5. E aqui está o gráfico dela, mostrando a variação da pressão de vapor em relação à temperatura. Pergunta para vocês, qual entre essas substâncias é a mais volátil? Tá? Conseguirem, me falem aí se vocês questão. Essa questão até parece pegadinha, porque olhando assim, a gente percebe que talvez seja o verde, pelo que eu acho, porque no gráfico ele é o que está mais, um nível mais alto, então eu acho que seja, não sei se tá certo. Primeira coisa, ó, a gente vai lembrar de uma coisa. Ó. Uma substância mais... Ó, eu vou até escrever a mais volátil. Só para a gente entender o conceito. Para a gente poder entender logo. Mais volátil. Uma substância será mais volátil quanto maior for o quê? Quanto for a pressão de vapor. Beleza? Então a gente já tem o primeiro conhecimento aqui. O primeiro, tá? Essas setas aqui que eu estou apontando para cima, eu estou querendo dizer que é um aumento, tá? Então quanto mais volátil for a substância, para ela ser, a pressão de vapor dela tem que ser maior. Então quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Ou vice-versa. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil o líquido é. A sua interpretação, a substância verde, que seria a substância 3, né? A sua interpretação em relação à substância 3, mais ou menos correta. Está mais ou menos correta. A tua interpretação, você pensou que não é a resposta correta, beleza? Você pensou certo. Gente, ó, você vai perceber, digamos aqui, ó, quando eu tenho aqui, ó, 20 graus, né? Digamos que a temperatura é 20 graus. Pra então, 20 no graus, caso, é a vermelha, né, professor? vai ter a maior pressão de vapor. Isso. Quando eu tô em 20 graus, quem que vai ter maior pressão de vapor? A vermelha. Ponto, ó. É a maior pressão de vapor, a vermelha. Quando eu tô em 40 graus, quem tem maior pressão de vapor? Vermelho. Aí você assim, professor, mas o verde que está o maior. Só que o problema do verde é que ele já está no quinto ponto, ó. Percebe? Ó, o verde, ó. 1, 2, 4, 5. E o vermelho, ele tem somente 3 medidas, ele está em 3 pontos. Então, como a tendência da pressão, vocês viram lá que a pressão de vapor ela aumenta com a temperatura, a tendência é que o vermelho, quando eu vá para o quarto, para o quinto ponto, que o vermelho seja maior do que o verde. Só que eu não tenho o ponto vermelho somente ao quinto. Então, eu não consigo comparar. Então, eu só posso comparar até a temperatura 40, que é quando eu tenho de todas as substâncias, beleza? Então, se eu olhar para o valor específico, somente para o valor específico absoluto, eu vou ver que o verde que tem maior vapor.
Só que no caso, quando eu desço para temperaturas inferiores, vê que a tendência é do vermelho possuir maior pressão de vapor. Aí você pode falar até assim, professor, só que é o seguinte, o verde tem maior pressão de vapor e o vermelho só acha que tem medidas. Só que eu não tenho as medidas, beleza, não tenho. Sabem que a pressão de vapor ela aumenta com a temperatura. Então, se ela aumenta, é a tendência que o vermelho tenha uma pressão de vapor maior. Então, então é basicamente isso. Então, a resposta seria a substância 1, tá? Que é o vermelho. Falem se vocês concordam ou discordam, ou se entenderam ou não entenderam. Eu concordo que é a vermelha. Tá, agora eu entendi. Agora é o seguinte, se eu não soubesse da relação de vapor e temperatura, que é essa relação aqui que eu mostrei para vocês, relação de aumento, tá? Eu falei o quê? Que a temperatura, à medida que aumenta, a pressão de vapor aumenta. Se eu não soubesse a relação aqui, eu não tivesse conhecimento, aí eu não poderia afirmar o vermelho que tinha maior pressão de vapor. Por quê? Porque os dados seguintes, qual seria o comportamento? Iria ser maior ou menor do que o verde? Porque eu não sei, não tenho conhecimento. Como pelo meu conhecimento que a gente já tem, que a gente já sabe que aumenta com a temperatura, então a gente pode ter certeza que esse gráfico vermelho, se ele tivesse lá o quarto ponto, o sexto ponto, ele ia estar sendo superior ao gráfico verde com toda certeza, por conta do aumento. Então é isso. Aí vocês vão pensar, essa questão ela é bem pegadinha, né? O cara ele coloca uma substância verde com mais pontos, uma pressão de vapor maior, só que se a pessoa teria que se olhar para o vermelho, que para as temperaturas que eu já tenho anteriores, na qual eu tenho todos os pontos das substâncias, você percebe que já está tendo tendência sempre maior. Então essa questão aqui é uma verdadeira pegada, tá? Então a resposta dela seria letra A, substância 1, tá? Vamos aqui para outra questão. Essa questão aqui agora, atual, fala assim, ó. Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra no seu vapor, então a gente está trabalhando aqui com conteúdo que é o equilíbrio entre líquido e vapor. Leia atentamente as afirmações abaixo, tá? Então, de novo, eu tenho aqui um recipiente, beleza? Recipiente. Aí eu tenho aqui embaixo um líquido, aqui em cima eu tenho um vapor. Isso, tá? Então, de acordo com essa condição, a gente vai ler as alternativas e vai dizer que é errado, tá? E outra coisa, ela está em que quer dizer que a velocidade de transformação do vapor para líquido é a velocidade de transformação do líquido para vapor, tá? Então vamos ler aqui as alternativas. A alternativa A, ou afirmativa A, na verdade. A afirmativa A fala assim, ó. A evaporação, que é a passagem do líquido para o gás, a evaporação e a condensação é a passagem do gás elas ocorrem com a mesma velocidade. Essa está correta ou está errada? Tá correto. Está correta. Por quê? Porque o equilíbrio dinâmico ele fala justamente isso. Como a questão falou que elas encontram-se em equilíbrio, e o equilíbrio é isso, quer dizer que a velocidade de evaporação e de condensação, então, a 1 está correta. Beleza? Vamos lá para 2. Fala que na equilíbrio não há transferência de moléculas entre líquido e vapor. Digam aí, está certo ou está errado? Eu acho que essa tá errada. Tá errado pra mim. Falei, Rafael, não escutei. Eu só escutei a Nicole. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque há uma troca de moléculas. Enquanto o vapor se torna em líquido, também tem líquido que se torna em vapor. E aí, Nicole, o que você acha? Eu acho a mesma coisa que Rafael. Cadê? E a Maria Luzia e a Elisna acham o quê?
Ó, seguinte, elas estando em equilíbrio, ele só fala em relação à velocidade de transformação de moléculas da fase líquida e vapor. Só que a velocidade é igual. No entanto, as transformações elas continuam acontecendo, tá? Então, moléculas de líquido estão transformando-se em vapor e moléculas de vapor estão em líquido, só que em velocidades iguais. Então, há sim transferência, tá? Então, é por isso que essa questão aqui, essa segunda afirmativa, ela está falsa. A transformação ela continua acontecendo. Então, se tem transformação, diferença de molécula de líquido e vapor, beleza? A única diferença é que está em velocidades iguais. Aí, a olho nu, a gente pensa que a transformação parou. Não, ela só parou. A gente só consegue enxergar a olho nu que ela parou a velocidade de uma transformação igual à velocidade da outra. Beleza? Então, a 2 é falso. Terceiro, a pressão de vapor do sistema se mantém constante. E agora? Essa daí é falso. Depende. Ele fala que a pressão de vapor Se a mantém-se te- constante. Se a No equilíbrio. temperatura não variar, o assim, fica constante. Mas se variar, A gente está não admitindo. fica. A gente está admitindo. Não, a gente está nesse caso que a temperatura está constante e o sistema está em equilíbrio. Então, sim, está correto. Essa afirmativa 3, ela está verdadeira. Porque é o seguinte, quando ela está em equilíbrio, a mesma quantidade de moléculas de vapor que está transformando-se em líquido é a mesma quantidade de vapor que está transformando. A mesma quantidade de vapor que está transformando é a mesma quantidade de líquido que está transformando em vapor. Beleza? A quantidade ser igual, as quantidades também são iguais. As quantidades são iguais por velocidade, na verdade. E aí, com uma velocidade, a quantidade de vapor lá permanente, por conta das transformações serem iguais, as velocidades, a quantidade de vapor é igual, a minha pressão de vapor também será. Lembrando, para o equilíbrio dinâmico aqui. Então, é por isso que essa pressão de vapor do sistema se mantém constante, quando está em equilíbrio. Beleza? Então, por isso que a alternativa 3 está correta. A alternativa 4, afirmativa 4, na verdade, a concentração do vapor depende do tempo. Na verdade, gente, quando ele está em equilíbrio, ele não depende do tempo, tá? Então, essa eu não vou nem pedir para vocês responderem, porque ela é bastante fácil. Quando ele está em equilíbrio, nesse caso, ela não depende do tempo. Beleza? Ele depende do tempo para atingir o equilíbrio. Mas depois que atingir o equilíbrio, a concentração do vapor não vai mais depender. Tá? Ela vai permanecer constante ali. Tá? Porque as de fases entre vapor e líquido e vapor permanecem constante no tempo. Beleza? Então, a nossa alternativa correta aqui, porque ele pede somente as afirmativas. Ó, das afirmativas acima, identifique somente as incorretas, que no caso seria 2 e 4, que seria a nossa B. Beleza? Conseguiram entender aí? Sim. Então, gente, ó. Então, estou finalizando aqui, tá? Vou estar deixando logo mais a gravação desse conteúdo juntamente com os slides, tá? E aí amanhã já continuação desse conteúdo e em paralelo vocês vão ter que já foi passado anteriormente para ir fazendo as listas e aí vão fazendo as coisas em paralelo, vendo conteúdo novo e fazendo as listas de exercícios lá de soluções. Beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no WhatsApp, não sei, tá? Pra gente dúvidas, tá? E aí, até a próxima semana, beleza? Valeu, boa tarde para vocês e até a próxima. Certo, professor. Tchau. Tchau. Aí, quer ver?